Então vamos lá começar a nossa live de hoje, que é uma live mais que especial, que nós iremos conversar sobre como você pode realizar uma revisão da literatura em 3 dias. Isso é uma incógnita para muitas pessoas, porque às vezes a gente acha que a revisão da literatura é algo com alta complexidade, que a gente não consegue fazer rapidamente, porque exige da gente muito conhecimento e muita informação específica. Então, no episódio de hoje do Artigo em Foco, nós iremos conversar um pouco sobre como você pode fazer a revisão da literatura em 3 dias. Eu me chamo Ana Godoy e eu ajudo pessoas da área da saúde a escrever esse artigo científico em um mês de uma forma descomplicada. Então você está aqui querendo aprender um pouco mais sobre isso, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao episódio do Artigo em Foco. Bem, a revisão de literatura, gente, é algo que precisamos ter muito cuidado quando nós estamos construindo, quando nós estamos fazendo. Por quê? A revisão da literatura é a parte em que eu consigo resgatar todas as informações relacionadas com o tema da minha pesquisa. Então, é neste momento de revisão, de avaliação, que eu consigo pensar assim: será que toda a evidência científica produzida até o momento, toda a informação científica produzida até o momento, ela é suficiente para ajudar a gente a entender o que existe sobre aquele tema, o que existe sobre aquela informação? Então, quando nós estamos pensando sobre isso, nós estamos pensando sobre essa questão da evidência científica de uma maneira mais prática. E a revisão da literatura ajuda a gente. E a revisão da literatura ajuda a gente a ter clareza desse ponto. O que existe publicado na ciência? O que existe definido na ciência? O que é que nós podemos trabalhar, o que nós podemos avaliar de maneira muito mais prática? Bem, aí começa o primeiro ponto. Como é que eu localizo os artigos que eu preciso? Como é que eu identifico os artigos necessários para a minha necessidade? A gente começa esse ponto de partida para ter uma revisão eficiente em 3 dias quando eu tenho claro o objetivo da minha pesquisa. Então, o objetivo da pesquisa é o primeiro ponto que você deve enfatizar e que você deve ter aí claro durante esse processo de escrever cientificamente. E por que eu estou te dizendo isso, que é o primeiro ponto? Porque se eu não tenho um objetivo fechado, um objetivo estruturado que atenda à necessidade de resposta do meu artigo, você não vai conseguir localizar uma evidência que responda ao que você precisa. É muito comum as pessoas estarem aí fazendo uma revisão da literatura e falarem assim: mas Ana, eu acho tantos artigos, mas eu não sei o que eu escolho. Justamente, você não sabe o que você escolhe porque você não está focando no objetivo do seu trabalho. Então, todas as vezes que nós estamos procurando revisões, que nós estamos procurando artigos, que nós estamos procurando qualquer tipo de evidência científica, a gente sempre tem que retomar ao objetivo do nosso trabalho. Então, você está escrevendo a sua tese. O que você precisa localizar de artigos, de evidência voltado para a sua tese? Você está aí investigando, avaliando a sua dissertação. Então, você precisa ver o objetivo da sua dissertação e trazer essa revisão da literatura, esses artigos, para a sua dissertação. TCC, a mesma coisa. Então, a gente tem que começar a parar de perder tempo. Sabe o que é perder tempo? É você ficar lá lendo inúmeras coisas que não agregam ao que você quer achar. E aí entra o segundo ponto de como você faz uma revisão da literatura em 3 dias, que é quando você tem uma busca estruturada, que é quando você tem a informação organizada conforme aquilo que você quer.
E aí é muito importante que a gente tenha essa busca estruturada, que a gente tenha esses elementos claros, que a gente tenha essa informação muito robusta por meio da seleção adequada de descritores. Quando você não seleciona as palavras corretas para investigar a sua busca na literatura, a sua informação da literatura, você perde tempo. Perde tempo porque você poderia estar ali, por exemplo, trabalhando com a informação direcionada para a sua necessidade. E você acaba não fazendo isso. Você acaba colocando lá um descritor sem fazer uma avaliação sensível daquela estratégia, ou até mesmo não consegue buscar adequadamente na base de dados aquela informação. E aí é outro ponto que empaca o nosso processo de fazer uma revisão da literatura. A gente fica aí meses e meses e meses travado na revisão da literatura, porque, mas e se tivesse mais artigo? E se tivesse mais informação? E se tivesse mais conteúdo? Mas se você tivesse feito uma estratégia sensível, uma busca adequada do que você está ali avaliando, do que você está pensando, com certeza você não estaria se questionando sobre esse processo. Então, um passo muito importante dessa jornada é você realizar a sua busca estruturada. Por isso que eu tenho um e-book de bases de dados gratuito, você pode acessar, é gratuito, em que nesse e-book você aprende como fazer uma estratégia de busca para localizar a sua evidência. Então, uma coisa que as pessoas normalmente não utilizam e não avaliam durante esse processo é filtrar a sua busca por título e resumo. Quando você aplica ali um delimitador buscando por título e resumo o que você precisa, você é muito mais eficiente na sua busca. O que eu quero te dizer com isso? E de buscar ali naquele momento no título e resumo. Que quando você está lá em uma base de dados, construindo a sua estratégia, com suas palavras corretas, você pode escolher como buscá-las. E no título e resumo é uma condição importante para você fazer essa busca mais estruturada. Por quê? Porque, gente, vamos imaginar assim, toda pessoa que vai trabalhar com um tema, ela vai descrever aquela informação do tema ou no título ou no resumo. Por quê? O artigo científico vai ter aquela informação descrita lá no título, no resumo, de uma maneira mais clara, de uma maneira mais objetiva, pensando o que ele vai fazer para convencer o leitor de ler o artigo. Então, se você aplicar um filtro, um limitador em relação ao título e ao resumo, vai ficar muito mais eficiente a busca na literatura, vai ficar muito mais eficiente resgatar referências que você precisa. Então, esse é o segundo passo. No primeiro dia que você estiver construindo a sua revisão da literatura, você vai fazer o quê? Para você ter uma ideia de como você faz em 3 dias. Você vai estar delimitando o objetivo, fazendo uma busca sensível na base de dados, focando na localização dos títulos e resumos. Você vai usar um recurso para otimizar a sua leitura. Eu ouço muitas pessoas dizendo assim: Ana, eu tenho que fazer um fichamento. Aí, como é que eu faço um fichamento do artigo? Então, na realidade, você tem que usar um gerenciador de referências agregado ao seu processo. Por quê? Porque lá no gerenciador de referências, quando você estiver trabalhando, que você olhou aquela referência, clicou, baixou a referência, trouxe para dentro do gerenciador, já vai vir com resumo, com título. E aí você já pode ir lá dentro inserir uma nota síntese, focando no objetivo, no método e resultados principais. O objetivo tem uma relação com o objetivo do seu trabalho, da sua revisão, ou seja, o objetivo do artigo que você está lendo
tem um objetivo parecido com o artigo que eu estou fazendo de revisão ou com a revisão de literatura para o meu TCC, para a minha dissertação, para a minha tese. Se tiver familiaridade, se tiver essa conexão, aí tudo bem. Você vai pegar esse artigo e vai deixar separado. Não vai ler ainda. Mas aí você vai colocar o objetivo, detalhes do método que seja interessante para dizer se o artigo é bom ou não. E ainda você vai aplicar ali, abaixo daquele ponto, a questão dos seus resultados. Quais são os resultados que tem no artigo que serão compatíveis com aquilo que você imagine que vai estar conectado com o seu trabalho? Bem, então você usando o gerenciador de referências, você já começa a fazer uma leitura estruturada. A leitura estruturada, ela é focada nas ideias principais. Então, a ideia principal de um artigo, ela está resumida no objetivo, no método e nos resultados. Ah, mas será que eu tenho que ler a discussão? É na versão completa do texto, você pode até ler a discussão para te ajudar a pensar em outras coisas. Mas uma dica muito valiosa que a gente não pode esquecer é que quando nós estamos fazendo uma revisão da literatura, a revisão da literatura, ela não é a introdução e não é a discussão do artigo. A revisão da literatura, ela se volta para os resultados do artigo. Então, com isso, o que eu quero te dizer na prática? Que os resultados do artigo científico, eles voltarão para o seu artigo ou para o seu momento ali de revisão. Então, se a gente for ler objetivo, método e resultados, a gente volta rapidamente para aquele ponto que nós precisamos. Então, aí você começa a ver que no primeiro dia você já consegue fazer objetivo, uma boa estratégia de busca, uma seleção no gerenciador de referências. E aí você vai escolher uma quantidade ali, por enquanto, restrita de informações e de artigos. Coloque um teto de artigos para você avaliar em relação a esses itens. Escolha ali 20 artigos. Por que eu estou falando 20 artigos? A revisão eu não tenho que esgotar o máximo possível. Você tem, mas com 20 artigos já é um começo para você ter muita informação para trabalhar. Então, adotando esses critérios de questões que respondem ao seu objetivo, de questões avaliadas com método e uma restrição com o número de 20 artigos, você já começa a pensar na sua revisão da literatura. Então, uma revisão da literatura, gente, não é essa questão tão burocrática como as pessoas imaginam ou como as pessoas dizem. A revisão da literatura envolve a gente no seguinte aspecto, da localização adequada da nossa evidência científica. Bem, depois que você trata disso, que você avalia esses pontos, você vai pensar, eu vou levar esses 20 trabalhos para a leitura completa, focando ali na leitura completa do objetivo, do método e dos resultados. Você leu o objetivo, o método e os resultados, te interessa, realmente tem conexão com o que você vai trabalhar, aí você pode fazer a opção de ler o seu texto completo. E aí você já vai ter o levantamento dos artigos. O próximo passo, depois que a gente trabalha a informação, depois que a gente faz esse tipo de seleção, é a gente montar um quadro síntese. Por quê? O quadro síntese, ele vai acelerar esse nosso processo. Você selecionou adequadamente, você avaliou aquilo da melhor forma possível, considerando os aspectos. Aí no quadro síntese a gente faz um fechamento. O que é o fechamento? É quando você pega e destrincha as informações que respondem ao seu objetivo. Nós precisamos aprender a atuar de forma mais efetiva, de forma mais prática com essa questão do quadro síntese. O que eu vejo é que as pessoas colocam inúmeros resultados no quadro síntese, porque pega quase que um artigo inteiro e copia lá no quadro síntese.
E não é isso. Se eu quisesse saber toda a informação do artigo, eu ia ler o artigo. O quadro síntese, ele funciona para você trazer o resultado sempre que retoma o objetivo do seu trabalho. Então, às vezes, o autor pode ter apresentado inúmeras questões, vários itens lá naquele quadro síntese, várias informações dentro daquela questão, mas se não responder o objetivo do trabalho dele de revisão, da avaliação dele de revisão, não vai ter sentido. Então, a gente precisa entender o quê? Quais são os elementos básicos do quadro síntese? Características dos estudos, então são características gerais, como o autor, por exemplo. O segundo ponto que a gente tem que avaliar é o objetivo do estudo, para ver se está conectado, alinhado com o que você vai trabalhar. E aí você vai trazer alguma característica do método que seja interessante, como o tipo de estudo, por exemplo, e ao final a apresentação dos resultados que respondem ali ao objetivo do que você quer avaliar, do que você quer investigar. Então, assim, é interessante você sempre resgatar isso na sua memória. Esse item de que se eu não consigo, de fato, ter clareza do que eu preciso na minha revisão de literatura, é óbvio que você não vai ter ali praticidade na hora de construir a sua revisão de literatura. A revisão de literatura é focada sempre nesse ponto. Depois que você colocar o quadro síntese, pense em dividir a sua apresentação da revisão em tópicos. Por quê? Porque aí vai ficar mais fácil para você entender aquela lógica. O que você precisa fazer? A gente retoma para um ponto que eu sempre falo aqui, a questão do roteiro do artigo científico. O roteiro do artigo científico, trabalhando cada item, e quando você está fazendo a revisão, pensando em cada item necessário daquela revisão, é o grande diferencial para você otimizar a sua produção, para você otimizar a sua redação científica. Eu me lembro muito bem que quando eu ainda estava na graduação, fui fazer uma revisão. Pela primeira vez, uma revisão da literatura, uma revisão narrativa, como a gente chama normalmente. E aí, gente, eu fiquei perdida. Eu não sabia como colocar aquela informação. Eu não sabia nem que tinha que fazer um quadro síntese. E aí, foi interessante aquele momento, porque eu escrevia várias ideias, mas as ideias não estavam conectadas de uma forma coerente. As ideias não estavam estruturadas de uma forma clara, de uma forma objetiva, porque eu não tinha um roteiro e eu não sabia como localizar a minha evidência. Então, como eu não tinha um roteiro e eu não sabia como localizar a evidência, acabou que eu achei somente algumas informações da literatura no sentido de um navegador de busca e ficou uma bagunça. Eu sei que esse artigo não deu em nada. Era um artigo na época, não deu em nada porque ficou bagunçado, era para disciplina. E aí, não deu em nada porque eu não sabia como lidar com isso. E aí foi quando eu fui conversar com a minha orientadora, que já era orientadora na época, e ela falou assim, mas Ana, você tinha que ter, pelo menos buscar em uma fonte confiável o seu dado. Então faz diferença quando você busca em uma fonte confiável e aí veio com a experiência do mestrado, do doutorado, do pós-doutorado, o que? Um processo de sistematização das etapas. Então, a sistematização das etapas, seja uma revisão narrativa, seja uma revisão sistemática, seja um scope review, seja uma revisão integrativa, precisa acontecer. Você não faz uma revisão da literatura, nem que seja uma revisão para a sua tese, para a sua dissertação, para o seu TCC, sem ter algo estruturado, sem ter uma lógica prática ali do que você precisa aplicar, do que você precisa executar. Sem isso, você vai acabar ficando perdido. Eu já passei por isso várias vezes. A jornada foi longa até chegar no método que eu uso hoje estruturado para que a gente consiga escrever cientificamente. Então, é muito importante a clareza de ideias. A gente tem o péssimo hábito de achar que revisão da literatura é qualquer coisa e que você simplesmente vai fazer aquilo arbitrariamente. E não é. A revisão da literatura pode ser um divisor de águas, inclusive, para o seu trabalho.
Pode ser uma forma, inclusive, de resolver o seu TCC, a sua dissertação, a sua tese. Eu estou vendo agora várias pessoas defendendo as teses e as dissertações com revisões sistemáticas, que é a melhor técnica de revisão que a gente tem hoje. Várias pessoas, e defendendo com várias revisões, porque não pode fazer a sua coleta de dados. Então a gente precisa desmistificar essa ideia da revisão e precisa aprender a tomar rédea do processo e a fazer a revisão de uma maneira mais prática e de uma maneira mais objetiva, focando na nossa necessidade. Então, se você tem aí toda uma estruturação que parte do objetivo, uma leitura organizada focando ali no seu método e resultados, e você faz uma compilação num quadro síntese, você vai ter muitos elementos aí que te ajudam a otimizar esse processo. Quando você já tem a síntese dessas informações em um quadro, você já vai partir imediatamente ali para uma etapa que a gente considera bem importante dessa jornada, que é o momento de redação. Então, a redação, gente, fica muito mais fácil quando você tem etapas estruturadas, quando você tem tudo isso muito claro dentro desse processo científico. Agora, se você não considera isso, você vai acabar perdendo tempo. Eu vejo os meus alunos chegam no DPA-1 dizendo assim: professora, eu quero escrever um artigo científico. Professora, eu quero fazer uma revisão. E aí eu sempre digo, siga o método. Siga o passo a passo que eu te explico. Porque é com esse passo a passo que você vai conseguir ter a sua independência. É com isso que você vai conseguir ter clareza na construção da sua avaliação científica, da sua revisão. Então, a revisão precisa ser tratada com método. A gente não pode tratar uma revisão com o nosso ponto de vista. Porque se a gente trata a revisão só com o nosso ponto de vista, a gente vai enviesar o processo científico. A gente não vai conseguir ter criticidade da construção da informação. E é isso que, quando você tem uma estrutura clara, você vai conseguir fazer ali uma revisão em 3 dias. E eu estou te falando uma revisão focado no seu TCC, focado na sua dissertação, uma revisão que é o reflexo de quê? Do levantamento de informações. Uma revisão sistemática, uma revisão integrativa precisa de um pouco mais de tempo, porque você precisa adotar critérios mais rígidos. É isso que eu ensino lá no DPA-1, no meu curso, que são esses critérios mais rígidos que a gente precisa ter com esse tipo de revisão. Mas é uma revisão da literatura que visa somente a gente ter uma aproximação com o tema, uma conexão. Você consegue fazer em 3 dias, pensando desde o momento da seleção um quadro síntese. Então você precisa estar muito focado na sua necessidade. Você precisa estar muito focado ali nas respostas do seu trabalho, que você precisa ter. Isso faz muita diferença na nossa jornada científica. Eu me lembro que, dentre tantos cursos que eu já fiz de revisão sistemática, de análise estatística, no país e fora do país, o foco é sempre a objetividade. Então, se você não tiver a objetividade como um caminho, uma estrutura para te apoiar como uma meta de conclusão dessa revisão em pouco tempo, você vai acabar se perdendo. E a maior dica, ou a melhor dica que eu posso te dar, que é uma solução importante, é sempre pensar na resposta do que você precisa. É sempre pensar na resposta conectada à sua necessidade. Então, se a gente devagar na nossa seleção e no nosso processo de pensar cientificamente, e especialmente quando nós estamos ali construindo uma revisão, a gente vai acabar se perdendo durante essa nossa jornada científica e essa nossa avaliação científica. Bem, depois que você tem essa sua síntese, que você tem a sua revisão ali posta, pronta, você deve passar por um processo
de avaliação do seu conteúdo. E o que eu quero te dizer com a avaliação do seu conteúdo? É que você deve retomar nos artigos os pontos principais para saber se você fez uma tradução adequada da informação científica. E o que eu quero te dizer isso com tradução adequada da informação científica? Porque quando a gente foca a nossa leitura e a gente extrai aquele dado, a gente traz isso para o texto. E o texto vai muito do nosso toque. E o texto vai muito do nosso jeito de escrever. E quando a gente escreve aquela informação, a gente pode ter uma interpretação diferente do que o autor coloca. Então, houve um erro de tradução na comunicação. Então, é muito importante que a gente consiga visualizar isso na nossa jornada científica. Se a ideia que eu coloquei na minha revisão de literatura é de fato a ideia do autor, mas isso eu não devo fazer no meu primeiro momento, que eu estou ali totalmente imerso. Eu devo fazer depois que eu terminar e falar assim, agora eu vou revisar todos os artigos e considerar se realmente eu escrevi adequadamente aquela informação, se eu escrevi adequadamente aquele conteúdo relacionado com o meu tema. Então, isso é importante porque a interpretação gera um telefone sem fio. Já ouviram falar do telefone sem fio, não é? Que é quando você pega ali, lê uma coisa ou fala, na realidade, algo no ouvido da pessoa e chega completamente distorcido na última pessoa da comunicação. Então, se eu sou o autor e eu estou escrevendo cientificamente, eu tenho que ter muita clareza do que o outro autor falou, porque senão eu vou chegar com a informação distorcida no meu texto e o meu leitor vai entender de maneira equivocada. Então é nesse momento que eu recomendo fortemente que a gente faça esse processo de revisão dos textos. Então a sua revisão da literatura consegue estar estruturada aí, pensando nessas respostas rápidas nesse tempo, porque você vai focar num número limitado de artigos, você não vai ficar lendo inúmeros artigos. Essa história que a gente ouve por aí, você tem que ler o máximo e esgotar o máximo de possibilidades, isso é fazer com que a gente se sinta até impotente diante do fato de produzir ciência. Porque se eu tenho que esgotar ao máximo, se eu tenho que ler ao máximo aquilo ali, significa que nunca vai ser suficiente, porque todo dia publica mais de 1000 artigos por dia. Imagine você usar isso como um parâmetro para você acabar escrevendo cientificamente ou pensando cientificamente. Então, assim, o que você tem que fazer? Você tem que ter uma busca estruturada, usar descritores adequados, localizar a evidência que você precisa, selecionar 20 artigos, leu aqueles 20, atende a sua demanda, seleciona o que atende a sua demanda e o que não atende a sua demanda. Se não atender dentro dos 20 a sua demanda, você vai lá e vai ler um pouco mais. Isso pensando na revisão de literatura mais simples. Agora, se você quer fazer uma revisão de literatura que vai envolver uma revisão sistemática, uma revisão integrativa, aí a conversa é diferente. Aí a conversa é completamente diferente, a estrutura é outra. Mas eu estou aqui falando de questões que a gente precisa de uma rápida resposta para um trabalho de conclusão de curso, para uma dissertação, para uma tese. Por quê? Porque assim a gente consegue entender um pouco o universo daquele tema, o universo do que eu quero trabalhar, do que eu quero investigar cientificamente. É muito importante que a gente tenha essa clareza durante a nossa jornada de escrever cientificamente. A revisão de literatura, gente, não deve ser um bicho de 7 cabeças. Deve ser algo prático, eficiente. Então, por isso que tem aí o e-book para te ajudar, o e-book gratuito para te ajudar na sua busca em bases de dados de uma forma muito mais organizada, de uma forma muito mais estruturada. Bem, gente, eu quero te dizer que as inscrições estão abertas para o meu curso Descomplicando Artigos Científicos em um mês. O link está na bio, você está mais do que convidado para conhecer. Se você quiser ter o meu acompanhamento de perto, a gente juntinho nessa jornada aí, em que eu vou ler o seu texto, vou te acompanhar diariamente, ter um grupo no Telegram e ainda você vai ter acesso ao material exclusivo, as mentorias coletivas, as mentorias individuais, o curso online. Tudo isso, gente, está aí disponível para vocês. As inscrições encerram hoje, às 19 horas.
e eu tenho pouquíssimas vagas, a turma já está quase completa. Eu estou muito feliz mesmo, porque essa turma assim, tá sensacional, tem muita gente engajada, muita gente envolvida, com o objetivo de terminar ali, de concluir o seu artigo científico, de começar o seu artigo científico, de aprender sobre revisão sistemática. Tem um módulo super especial de revisão sistemática, do básico ao avançado. Eu vou mostrar técnicas analíticas de revisão que as pessoas não falam, não tratam e não abordam normalmente. Então é realmente algo que está muito bacana, muito legal. Então, se você quiser se inscrever, o link está na bio. Vem pro DPA1 e eu te vejo na semana que vem na nossa próxima live e lá no DPA1. Até a próxima!